Inspire-se é um espaço de reflexão entre amigos de alma. Não oferece promessas nem manuais. Aqui não usamos gatilhos mentais, mas perguntas afiadas que convidam ao mergulho interior. Este é um espaço para quem se cansou da pressa de se curar, da obrigação de estar bem e da busca pelo autoconhecimento como um troféu. Um lugar para descer do pódio, tirar o crachá de evoluído e simplesmente habitar o que se é. Sem pose, sem pressa, sem performance, apenas dividindo o olhar no presente. O que nos move talvez não tenha nome, mas tem voz. E chegamos ao terceiro episódio do Inspire-se. Tem gente que tá lá perguntando, Camilo, será que essa história termina hoje, Camilo? Meu Deus. Será que a gente chega aos 47 anos de vida do Camilo? Tem que chegar hoje, né? Hoje nós chegaremos. E não estava planejado. Tu vê que é uma tarefa que não foi organizada, né, Josi? Mas ela se apresentou para nós estar ali, né? E hoje quero saber as cenas dos próximos capítulos, Camilo, porque nós estamos, de novo, né? Sempre parece que a gente vai dividindo as coisas em etapas, né? Como se fossem três primeiros setênios, né? Digamos assim, da sua vida já passamos, né? Estamos indo para o quarto, quinto, né? Se não me engano. E agora vamos a um ponto, né, da jornada aonde você já está mais maduro, já está mais consciente. E o que é que acontece, então, a partir do momento que você se dá conta, fazendo uma pequena retomada da nossa última conversa, onde você se observa, se coloca diante de um movimento no qual você gostaria de modificar ou de dar a sua própria interpretação, como é que isso é recebido no meio em que você estava? Sim, Josi, hoje tu não me perguntou, mas eu vou falar rapidamente antes disso, como é que tem sido essa semana depois do Inspire-se, que tu me perguntou semana. Sabe por quê? Porque eu tenho refletido muito e tem sido terapêutico, não terapêutico, de très bien, de muito, sabe? Porque o fato de ouvir, né, e eu acho que ali tem, que é a proposta desta troca, desses amigos da alma, o fato de ouvir e ouvir-se tem um ato que o próprio Lacan, né, que é um grande psicanalista depois de Freud, que acabou criando a abordagem própria chamada método lacaniano, ele dá um valor especial ao fato de da pessoa se ouvir, que é muito a base da psicanálise, quando a pessoa veja que esta disposição física também do setting terapêutico, né, onde a pessoa está deitada no divã, né, tradicionalmente, e o terapeuta está acima da cabeça de lado. Então a pessoa fala, mas ela interage também com o terapeuta em alguns momentos, mas ela não sabe com quem fala. E isso também nos faz lembrar muito ao ato da confissão. E se a gente lembrar um ato da confissão, né, nós vamos ver que o confessionário também a pessoa fica para frente, mas o sacerdote está ali de lado ouvindo, mas não se sabe com quem fala, porque aquele parlatório ali é escondido, né? A gente acha que é o padre, deve ser o padre, porque ele mora ali, né? Deve ser o padre que está ali, mas a ideia é não vê-lo, né? Para que a voz é como uma voz que vem do além, este retorno. E o que eu falo, eu me escuto, porque é diferente o pensamento direto interno do que a verbalização e a escuta do que eu verbalizo. E este é um processo extremamente terapêutico. Então, este podcast tem mexido muito comigo nesse sentido e tem sido terapêutico, de rever, de me analisar e tudo que isso ainda movimenta. Tá? Então, nessa terceira parte agora, com esta
que não é conclusão porque eu estou vivo, né? Não, não vamos, não é para terminar com Tomara que não, né, Camilo? A gente quer ficar aqui por um longo tempo, né, nessa vida. não é conclusão, na verdade é que esse povo fala demais, né? Isso surgiu da pergunta, como é que tu chegou até aqui? Bom, então senta que lá vem um Inspire-se, né? É, então, nessa segunda parte que acabou, que nós tivemos contando um pouco da nossa jornada, da nossa caminhada, como reage o meio ao que eu me encontrava, que naturalmente, e eu, as opiniões que aqui eu até não falo diretamente o nome porque eu não quero influenciar ninguém a tirar conclusões sobre esta ou aquela instituição, sobre esta ou aquela tradição, porque eu acho que isso é uma experiência pessoal. Então, eu por isso que não acabo não mencionando diretamente, porque isso é uma experiência que eu tive, é uma opinião em relação ao meu contexto, às minhas interações, ao meu momento, à minha experiência, então de forma alguma é algo definitivo e também não é crítica também, é uma análise a partir da nossa própria caminhada. Então, porque as instituições também precisam das suas seguranças e das suas convicções, para que elas possam ter um formato inteligível daquilo que elas apresentam. Isso, invariavelmente, a gente precisa de algumas regras, de algumas maneiras, e às vezes a individualidade, que eu acho que foi ali onde nós paramos no segundo podcast, às vezes a experiência individual, né, a experiência deste microcosmo, deste indivíduo, desafia o establishment, né, desafia o status quo, de um grupo, de uma associação, e isso às vezes tem diferentes tipos de resultados. Então, de certa forma, eu não as minhas experiências espirituais pessoais, pela parte do instrutor que eu tinha, elas começaram a ser, eu não entendi ainda, sinceramente, se foram desconsideradas porque não se acertavam com o formato e a proposta do lugar, se não tinha como aconselhar em relação a isso, se não conseguia ou achava que poderia gerar outros problemas de desvios doutrinários, vamos assim dizer, sabe? Então, eu acho que também foi inesperado o que estava acontecendo para as pessoas que diretamente já vinham quase há 10 anos me instruindo, me preparando para alguma coisa. Então eu acho que também foi interativo nesse sentido de talvez não saber como reagir diante disso que estava acontecendo. Então, é, isso me fez procurar outras fontes. Isso me levou a procurar outras pessoas. E naquele momento eu representava essa tradição e nós paramos exatamente no momento de que eu tive uns 6 meses de um insight, de uma realização espiritual, e nesse ínterim eu representava este movimento no que estava sendo o primeiro Fórum Universalista Mundial por uma organização de São Paulo, que ia ser no Anhembi. E isso estava trazendo diálogo interreligioso numa agrupação, e muitas agrupações se encontrando, se conhecendo e visitando as tradições dos outros. Nesse momento, a Monja Coen, por exemplo, ela estava retornando do Japão. Estamos falando de 20 anos atrás. Ela estava começando esse trabalho tão bonito que ela faz aqui e que tem feito, né? E nós participamos. Ela não, se eu falar o meu nome daquela época de monge, talvez se eu vê-la, acho que ainda vou encontrar de novo, ela vai lembrar, né? Mas por Camilo ela não me conhece, né? E nós participávamos juntos em diferentes encontros, em diferentes palestras, na época não tinha YouTube ainda, não tinha esses meios de comunicação, mas através do canal Espírita, da TV Mundo Maior, que o saudoso Sidney Carvalho fazia esse grupo que chamava-se Bandeirantes da Luz, e o seu Adão Nonato, que eram duas pessoas maravilhosas, ambos já estão no mundo espiritual novamente, mas estavam organizando todas as religiões juntas. Então, depois desses 6 meses e fazendo isso, a experiência em si que eu tinha tido, o ego assumiu novamente. Eu falo o ego personalidade, este Camilo ali que é produto de um tempo, de um lugar, de uma circunstância, de uma família, de uma situação,
né? Esta parte do que nós somos. E eu não estava mais nessa experiência luminosa. E o ego tenta se apoderar da experiência, mas agora começa a falar da experiência, coisa que é diferente. E no momento que começa a falar da experiência, o ego quer imprimir nos outros, é, transferir essa experiência. Mas aí já começa um tipo de orgulho e de vaidade que começou a despontar em mim, Camilo, por considerar que aquilo era muito maravilhoso e que agora realmente as pessoas tinham que me ouvir porque tinha uma profundidade, porque algo tinha acontecido comigo que era muito sobrenatural, etc. Então, este orgulho, esta vaidade sorrateiramente começou a se imiscuir naquilo, né? E a necessidade de exercer poder e controle sobre os outros a partir dessa experiência começou a se manifestar. E isso começou a gerar conflitos no ambiente que eu estava, porque eu queria me impor também. Tudo isso eu estou falando em retrospectiva, né? Então, a partir de tudo isso, foram se gerando uma situação de que eu acabei saindo dessa tradição, porque ao mesmo tempo com essa experiência espiritual, o que abriu para mim também muito foi a mediunidade, coisa que eu não conhecia naquele momento, né? Não dessa forma. E a mediunidade me fez deparar, antes de eu perceber a mediunidade despontando, eu me deparei com algo que acho que também é muito arquetípico na jornada, que é a percepção do mal. Mas quando eu falo percepção do mal, me falo a percepção do mal em termos energéticos e espirituais. Então, é claro que nós sabemos que o mal existe, porque existe essa possibilidade de nós mesmos sermos bons ou sermos maus, de agirmos bem ou agirmos de diferentes formas. Mas depois dessa experiência que era muito luminosa, eu comecei a perceber o mal em termos energéticos. E neste momento, a espiritualidade começa a se manifestar em diferentes lugares que eu ia do nada. A esposa de um amigo era médium e chegavam entidades, espíritos que falavam comigo, me diziam certas coisas. E me diziam que eu tinha mediunidade, que eu tinha que procurar, mas eu não achava aquilo, na verdade, eu não entendia, aquilo não fazia sentido para mim. Até que esse estado desta percepção do mal e de como energeticamente eu não tinha como lidar com isso, foi gerando um tipo de confusão, de perturbação em mim, que geralmente é como a eclosão da mediunidade se dá em forma de perturbação, porque naturalmente, ao abrir o campo da experiência dos sentidos para uma realidade astral e espiritual, naturalmente nós vamos ir ao encontro de tudo que tem ali nesta dimensão. E como nós estamos em diferentes frequências, a nossa frequência também acaba sintonizando com outras frequências, coisa que antes desta sensibilidade despertar, não percebíamos. Só que agora começou a ser algo muito perceptivo. E aí eu fico nesse estado de conflito no lugar que eu estava, porque eles não podiam me ajudar sobre isso, porque não era a especialização deles, não tinha maneiras, as técnicas e métodos que eu usava, mantras, meditação, não resolviam essas questões. Então, com bastante dor, acaba acontecendo um rompimento. Nessa altura, Josi, eu tinha saído de São Paulo, estava em Guarulhos ali nessa época, e tinha ido para uma ecovila no agreste de Pernambuco, na área rural de Caruaru. Um projeto sustentável, um ashrama de meditação, etc. Acabo saindo dali, só que ao sair dali eu saio e me torno um andarilho, porque lembra que eu tinha deixado uma esposa, tinha deixado um carro, tinha deixado uma porção de coisas, né? Então nesse momento tudo aquilo que tinha sido falado agora estava de fato acontecendo, né? Você vai morar na rua, vão considerar que tu tá louco, vão acontecer uma porção de coisas. Só que a opção que eu tinha feito tinha sido muito radical para mim. Então, para eu voltar a ter uma vida que eu considerava normal,
eu não me conformava com essa situação, sabe? Eu pensava assim, bom, agora eu vou voltar e eu vou morar numa cidade do Brasil que tem a catedral na Praça Central, que tem o Correio, que tem o Banco do Brasil, né? E aí eu vou lá, trabalho, vou e volto, e essa foi minha vida, né? Então, esse conflito me levou a empacar e ao resistir aquilo. Então, se não pode tudo, não quero nada. Aí é um ponto interessante, né? Eu quero tudo, não posso nada, né? Ou não, do que eu quero, não posso, então eu abandono tudo isso. É muito interessante você falar dessa forma, Camilo, porque me vem algo que é próprio também da fase da vida onde a gente vai para esse despertar de que pode fazer escolhas, né? Porém, às vezes nos falta a maturidade de selecionar as escolhas. É como um painel multicanal, né? Que a gente, às vezes, quando está muito verde ainda, do ponto de vista emocional, né? Não digo de idade, porque tem pessoas que têm 50, 60 anos e que são tão verdes quanto um adolescente, né? Mas num ponto de maturidade aonde a gente consegue trazer muitas coisas acontecendo com simultaneidade, que pressupõe que a gente possa ter uma veia espiritualizada, um caminho espiritualizado dentro de si, que a gente tenha ali uma condição de vida e financeira tranquila, né? É também uma ilusão dentro da ilusão essa ilusão de que se eu abandono tudo, isso aqui não faz parte da minha cartilha e eu não preciso de nada disso, eu não preciso de ninguém, né? E eu vou fazer do jeito que eu quiser. É aquela história daquele desenho animado que a criança bota aquela saquinho atrás, sabe? Aquela mochilinha, né? Junta meia dúzia de roupas, um pedaço de pão, né? Ou o Fecha. Chaves, né? O Chaves quando vai embora da vizinhança, né? Coloca ali pega um cabo de vassoura e ali bota a sua mochilinha e vai-se embora, pela estrada fora, né? Tem muito da gente recriar esse universo, até que parece um conto, né? A gente repete isso. Isso está na história, né? Do mundo, na história do homem, né? Quantas almas não tiveram a mesma atitude que você, porém com destinos diversos depois, né? Chegadas diversas. Porque esse romper também tem dentro um romper com aquilo que te segura no mundo, que dá lastro ao ser, de um ponto de vista existencial, que é lidar com o mundo como ele se apresenta. Queria muito trazer isso aqui hoje, sabe? O mundo como se apresenta do meu ponto de vista, dentro do universo que cada um transita, ideal para aquilo que você precisa se desenvolver. Né? Então, quando a gente faz uma ruptura assim drástica, muitas vezes a gente está trocando 6 por meia dúzia. Me parece. Será que isso se confirma, Camilo? Sim, porque na verdade a minha resistência a como a vida se apresentava, porque eu já tinha em mim elaborado de que eu não continuaria sendo monge, já tinha saído disso. E eu não estava cometendo nenhum sacrilégio por isso, porque no sistema dos Vedas, na mesma vida, uma pessoa se torna um monge brahmachari, depois ela pode se casar, ela pode escolher, e depois no final da vida ela pode novamente fazer uma opção. Então, numa mesma vida, nessa visão, ela tem todas essas quatro grandes etapas. Então, não havia uma queda no meu caso, não era uma queda, não estava quebrando um voto, né? Mas era como é que chama quando a criança fica empacada, que agora me fugiu a palavra? Uma birra? Birra, né? Era uma birra existencial interior, né? De não aceitar esta nova fase que se apresentava, que poderia ter sido muito mais harmônica.
né? E poderia ter sido conduzida de uma forma muito mais equilibrada. Mas nesta birra existencial que eu atribuí um fracasso, mas na verdade a vida tinha me colocado uma outra experiência que viria depois, que era ser pai, que era extremamente necessária, e que não poderia ser jamais retirada desta jornada, porque eu realmente não teria chegado a ser o que eu sou hoje sem ter tido e sem ter a experiência atual de ser pai, né? E de constituir uma família, mas sobre uma outra perspectiva. Então, entre um corte e outro, para quem é de antigamente que não é digital, da película, né, do filme, entre uma cena e a outra, existe este gap aqui, existe esse pedaço, né, da minha resistência que me leva de um lugar para outro. Eu vou para Petrolina, vou pelo, né, vou, mas ali já completamente deprimido e sozinho e sem contato com minha família no Uruguai, sem contato com a religião que eu fazia parte, e aí realmente eu não tinha nação, não tinha nada, né, tudo aquilo que era no começo a renúncia, né, que era uma renúncia assistida, né, porque mesmo você se tornar um padre, um monge, uma freira, um swami, mas você ter um lugar que paga as contas, né, onde você pode meditar. Sim, você acorda às 4 da manhã, toma um banho gelado, faz sua prática diária, mas existe um contexto desta realidade material que está sendo mantido aí de uma forma ou de outra. Mas agora eu estava realmente na renúncia de não ter nada mesmo, né? E era só essa trouxinha mesmo, e eu até então não tinha feito uma carreira, não tinha uma profissão, não tinha nada. Então eu venho descendo o Brasil, e eu chego na cidade de Paranaguá, no Paraná, a convite de amigos, e ali finalmente me dizem para eu ir num terreiro de Umbanda. E eu vou num terreiro de Umbanda. E justamente nesse dia, era os ciganos, a linha dos ciganos que estava trabalhando, e o cigano, que naturalmente os médios, ninguém me conhecia dali, ele me disse assim, eu já a essa altura estava com a barba de náufrago, né? Dessa forma, né? Essa entidade me recebe e me disse ipsis literis assim, salve peregrino, você não está louco. E temos um grande caminho a percorrer e não passa por esta porta, aponta a porta do terreiro, a caridade que vai ser feita. E ela vai nos levar pelo mundo inteiro. Coisa que tinham me dito na Índia, coisa que outras pessoas que eu mencionei aqui tinham falado sem eu nem mesmo perguntar. E aí começam algumas respostas sobre estas minhas vidas passadas, o que que tinha acontecido, por que que eu estava ali. Aí eu vou para o Uruguai e eu retorno. Depois a própria espiritualidade me diz assim, está muito difícil virar essa página da história, mas tu vai conseguir. E daqui a pouco tu vai encontrar uma pessoa que ela é muito forte e é muito doce. E ela vai ser uma grande companheira para ti. E é necessário que tu volte a amar a vida. E, e aí Fazer uma pergunta. Eu preciso fazer uma pergunta. Como é que é não amar a vida, Camilo? Eu quero fazer uma parada aqui porque acho importante, porque desde que eu me conheço por gente, eu sou uma pessoa que amo a vida. Eu desconheço esse sentimento de não amar a vida. Descreve isso para nós. não amar a vida, e eu compreendo exatamente o que que era não amar a vida, eu vou chegar lá depois quando eu tenho 40 para 41 anos, mas não amar a vida, inclusive estava travestido até da própria espiritualidade, estava travestido através da própria busca pela transcendência, que é também e pode também ser uma maneira de negar a vida, esta aqui e agora. Então, o não amar a vida não é que eu andava tentando me matar, não era dessa forma, mas era uma espécie de escapismo e de negação pela experiência humana. Então, sempre a busca pela transcendência da condição humana. Sem pagar boleto.
Não, eu até pagava, né? Pagava o boleto do esforço, da disciplina, da negação, do que eu não faço, né? Do que eu não tenho interesse. Porque uma pessoa de 20 anos não faz uma opção dessas sem pagar boleto, né? Uma pessoa não é de graça, sabe? Uma pessoa de 20 anos, o seu sonho geralmente não é ir para a Índia como um monge para andar descalço, né? Geralmente ele quer ir para Miami, ele quer ir para outro lugar, né? Então, há Tem um outro preço, né? Que tem um outro preço, né? tem um outro interesse. Então, isso aqui era uma carga milenar, né? Quando você me apresenta, e não tem nenhum tipo de orgulho nisso, como um espírito milenar, mas tem que aguentar a carga milenar de um drama que o Camilo desconhecia, que o Camilo vai entendendo aos poucos. E vai entendendo por que que ele não amava a vida. E aí, como isso se manifesta? Bom, na infância se manifestava eu andando a contramão de bicicleta, quase chegando na frente de um ônibus e desviando no momento, coisa que se eu morresse não era culpa minha, né? Se manifesta andando pelos telhados de todo o quarteirão, pulando de um lado para outro, desafiando a vida, desafiando a morte. Se manifesta sendo expulso de 5 escolas, entende? Se manifesta me tornando um bandoleiro juvenil, indo preso, entende? Se manifesta de diversas formas. E também se manifesta depois como alguém que abandona a esposa, abandona a vida neste mundo, né? O Leonard Cohen, né, que fez aquela música famosa Aleluia, né, e que é contemporâneo de Bob Dylan, e começou toda aquela questão da canção com profundidade, ele se tornou monge budista por um tempo, depois de toda a fama, né? Procurem ali que é bem interessante a vida dele. E ele diz assim: eu percebi que o monge, salvando aqui as opiniões, não estamos falando das vocações e tudo isso, estamos falando nesse contexto. O monge é alguém que odeia as pessoas gentilmente. Por quê? Porque monge vem de mono, da onde vem a palavra monopólio, monoteísmo, que significa só. Então, monge é aquele que fica só, que vem de mauna, que em sânscrito significa silêncio. Só que para o silêncio eu preciso estar sozinho, porque nós estamos falando, porque existe o diálogo, que naturalmente significa dois. A Uhum. palavra diálogo também sabe, sai diabo. É a mesma raiz verbal, o dois, o diálogo, o intercâmbio, certo? Então, o monge é aquele que procura o um, e por isso procura o silêncio, mas por isso evita o próximo. Logo, o próximo me atrapalha no meu encontro de Deus. Então, como é que eu posso amá-lo? Percebe? Percebe? Quando eu falava sobre humanizar esta prática e a presença de Jesus, porque Jesus diz, mas é no próximo, né? Ou através do próximo que tu comprova o teu verdadeiro valor espiritual, se tu o ama, se tu serve, se tu perdoa, né? Então, voltar a amar a vida ou não amar a vida estava ligado a estas questões, tá? Então, compreender e aceitar que o outro, a dificuldade, o espelho do outro, não é aquilo que me afasta do divino, da unidade. É o que me aproxima e o que me mostra exatamente aonde eu estou. Mas às vezes por trilhar por muito tempo esses caminhos de isolamento, de silêncio e de estar só, quando a própria vida nos coloca numa encarnação, bom, agora que isso vai ter que ser curado, vai ter que ser provado, você vai passar por provas para isso. E vai passar por dores, vai passar por expiações, por não ter percebido isso também. Por não ter percebido o valor da vida e o valor da encarnação. Entende? Então ali está toda a minha vida nessas questões, né? Então eu andando, e aí a espiritualidade que sabe das minhas provas e das minhas expiações, vem me dizer que não é que tu tá louco, existe um porquê disso tudo. E aí, quando me dizem que eu vou encontrar uma pessoa, eu vou para a cidade de Rio Grande, mas e eu vou por uma questão do destino, porque eu ali já estava morando na rua, como eu disse, às vezes dormia num albergue da cidade, sabe, esse, como é que chama? Não, esses albergues do município mesmo, né, da prefeitura, que vai lá durante o dia. Abrigos, são abrigos comunitários.
Eu ia lá nos abrigos com os irmãos que moram na rua, né? Com suas roupinhas, com seus papelões, com suas coisas, tomava um banho, jantava, dormia, porque de alguma forma eu tinha aceitado, bom, esse é meu karma, eu tenho que passar por isso, não é culpa de ninguém, eu não vou culpar ninguém, mas eu também não tenho força para fazer outra coisa, não sei, era como ter levado uma pancada e estar perdido, né? Então, em determinado momento, eu tinha cozinhado para umas pessoas ali em Paranaguá, eles gostaram muito do jeito que eu cozinhei e depois não mais vi. Mas no momento que eu vou sair dessa cidade, aí meu destino tinha mudado, teria mudado completamente. Eu decido se eu vou por um caminho, mas tive essa decisão clara, eu vou por este caminho ou vou por outro caminho para sair da cidade e ir para o albergue para dormir. E eu pensei, não, eu vou pelo caminho da direita aqui, que passa pelo cemitério e já saio lá na frente. Se eu tivesse feito outro caminho, eu não encontraria com a pessoa que eu encontrei. Faço esse caminho e encontro a pessoa que era esposa desta outra pessoa que tinha feito um restaurante, tinha comprado um restaurante na cidade de Rio Grande. E ela me encontra nesse momento porque eu decidi ir por ali, por uma intuição. E ela me disse, Camilo, o meu esposo está em Rio Grande, ele comprou um restaurante, comprou o ponto, comprou tudo, e ele quer te contratar. E ele te paga o aluguel, te paga o salário, tu não fica mais nessa situação e tu começa uma nova vida lá. E eu ainda falei assim, eu vou pensar. Sim, Vamos retardar mais um pouco essa evolução, não é? não, sabe por quê? Eu vou pensar por quê? Porque significava uma nova cidade, começar do zero, com não sei o quê, que eu não sabia o que que era, né? Então eu me retiro para pensar, mas aí eu também depois eu vejo que eu sempre que me retirei para pensar, eu sempre recebia intuição e inspiração nesse caminho que parecia não ter caminho, né? Então eu fico uma hora daqui para lá e eu fui inspirado, fui intuído, disse, eu vou. E eu fui. E quando eu vou para a cidade de Rio Grande, começo a trabalhar, ali eu conheço, fazia parte daquele ponto, que ele comprou todo ponto, os empregados, os funcionários do restaurante. Uma dessas funcionárias é a minha esposa, mãe dos nossos filhos. E a pessoa forte e doce que a espiritualidade disse que eu ia encontrar. E aí, nesse momento, começa uma manifestação muito grande da espiritualidade, nos guiando. Acabamos indo para o Uruguai para resolver algumas questões de família que foram muito sérias, até de vida e morte, que aqui eu não vou especificar para preservar a minha família, né? Mas nós fomos lá e o nosso filho acaba nascendo lá no Uruguai. E o nosso filho nasce, mas essas questões familiares ainda não estavam resolvidas e nós tivemos que sair de uma hora para outra, vão embora daqui. Tivemos que sair. Assim como chegamos e deixamos tudo na cidade de Rio Grande, minha esposa foi junto para lá, nós tivemos que sair, vão embora. E aí eu estava agora com 33 anos e com um bebê de 2 meses nas mãos, né? Sem trabalho, sem proteção, tendo que ir embora para uma outra cidade de novo que agora. Aí desceu esse último tramo, tá? Ali dos 33 até os 41, né? São os anos crísticos, né, Camilo? A antroposofia, ela identifica os 33, chama de anos crísticos, exatamente como sendo, para a maioria das pessoas nessa fase, um momento de grande abertura para a própria espiritualidade, para um entendimento maior dessa trama da vida, né, que você fala, né? É muito acertada, eu acho a palavra, porque é como se uma parte desse véu se rasga, né? A visão da antroposofia aos 33 anos, parte desse véu pode se rasgar e você tem um primeiro descortinamento da própria existência, né? Que é comum dessa ascensão de maturidade. Interessante que você traga isso, mas a antroposofia dá conta de olhar para esse marco, né? Um dos marcos de vida que os seres humanos têm, né? Então, nesses 33 anos eu estou subindo o Calvário, né? É, para depois, né? E nesta parte fica mais dramática porque
porque também tem um acúmulo desses 33 anos, que até então, Josi, e para quem está ouvindo, eu tinha uma força, né, que eu me refazia de fênix mesmo, sabe? Eu tenho, né? Mas até os 33 eu tinha, eu me refazia, começava uma etapa, começava uma coisa nova e eu rapidamente me refazia, retomava com uma força, fé, esperança, né? Muito grande. Mas aqui, já com família e com alguém que dependia de mim, o peso da cruz minha, né, não de ninguém, né, mas começa a me pesar e começa a ser muito forte, porque até então eu podia pegar minhas malas e ir embora, podia pegar minha mochila e ir embora, mas agora eu tinha um filho, né, tinha uma esposa, né, e aí nós saí, a incerteza continuava, né? Vai para aqui, vai para lá. Agora eu tenho que sair daqui. Agora vamos para lá. Fomos de Montevidéu, fomos para Livramento. Em Livramento nós acabamos morando, Josi. Eu não, porque foi assim mesmo. Porque lembra que tudo isso vem por um rei, né? Que precisava. Então, o que que o monarca precisa se ele teve tudo, Josi? O que que ele precisa para aprender, né? E se ele tem todo orgulho, toda a fama e todo o reconhecimento, o que que ele precisa para aprender, né? Então, aí que dá para entender o porquê das provas e das expiações e como o universo está nos ajudando desta forma. Só que no momento é muito difícil, muito doloroso, né? E com essa criança de 2 meses ali no Uruguai, tendo que ir embora com as roupas e a criança sem saber para onde, ali eu alço por primeira vez assim a minha mão contra o céu. Mas não porque eu não acredito em Deus, não, 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 porque é eu com Ele agora, agora sim, agora eu não aguento mais, agora é isso, sabe? Então nessa energia eu fico mais contrariado com essa situação toda, só que essa contrariedade só piorava para mim, porque nós vamos morar numa peça que era era como estar preso mesmo, né? Era R$ 200, imagina, R$ 200 era o aluguel da peça, que era uma peça com e tinha grade, inclusive, na janela, né? Então nós estávamos presos ali, né? Mas podia sair para o pátio tomar sol. À vontade. E tinha um banheiro. E a água para a gente comer, para a gente cozinhar, era tirada dessa pia do banheiro, né? E nós só tínhamos uma panela e um fogão e uma mesa. E era tudo que cabia. Só tinha um pedacinho assim para passar entre a mesa e entre a cama e o fogão e o banheiro. Então, para a gente comer macarrão, por exemplo, nós tínhamos que pegar a água dali, ferver na panela, colocar o macarrão dentro de uma sacola de plástico para depois na mesma panela fazer um molho e poder misturar, né? E aí eu entrego 80 currículos, tanto do lado brasileiro quanto do lado uruguai, ninguém me chamava, não tinha trabalho, não conseguia nada. Aí eu fui fazer brigadeiro já pronto para vender. Só que eu fazia um brigadeiro com a massa pronta, porque leite condensado também não dava, não tinha como. Então eu comprava o granulado, mas eu fazia um brigadeiro desse tamanho assim, Josi. Uhum. Para quem não, para quem tá só ouvindo, era grandão, viu? Era o tamanho da palma da mão. Mas sabe por Era do quê? tamanho, cabia na palma da mão. E eu vendia por R$ 1. Sabe por quê? Porque eu não aguentava e não podia tolerar o não. Porque eu precisava receber sim, porque só tinha não, entende? Não da vida, não, não, não. Então eu precisava, olha, é só R$ 1. E a pessoa dizia sim. Eu não ganhava muito, mas eu vendia uns 50, 60 por dia, sabe? Saía, até as 2 da tarde eu ficava em depressão, e às 2 da tarde em diante eu me rezava, fazia um esforço e saía para vender e vendia os 60, que dava uns R$ 30 de lucro, comprava o material para outro dia, comprava a janta e o café da manhã. E no outro dia, e assim ia vivendo dia após dia, né? E quando tinha que comprar fraldas, fazia um extra e vendia mais, e etc. Assim, ou quando tinha que comprar um cobertor, vendia mais brigadeiro, dessa forma. E acontecia todo tipo de coisas para eu desistir. Até que, e para encurtar, né, nós viemos aqui para Florianópolis e começo a trabalhar aí já num hotel, né? E começo. Só que mesmo assim, aí vem toda uma fase de frustração profissional e de não entender tudo o que tinha acontecido na minha vida, né? Aprendi 3 línguas, estudei isso, estudei aquilo, mas eu trabalho aqui, ganhava R$ 1.500, pagava 1.200 de aluguel, né?
Então, na primeira semana só sobravam R$ 300. Então, essa realidade foi trazendo uma frustração. E aí, com esse progresso espiritual, e aí já participando com atividade mediúnica, tanto em centro espírita como na Umbanda, eu já tinha entendido melhor do que tudo isso se tratava, mas eu recebo mais uma informação em relação a qual a participação de certos membros da minha família nessa história do rei, certo? E aí é a peça que fechava todo o meu quebra-cabeça. Aí eu entendo minha infância, entendo minha adolescência, entendo o que acontecia, mas foi algo muito difícil de saber. E eu não vou falar aqui porque envolve pessoas da minha família, mas saber qual papel que certas pessoas da minha família jogavam nesse tempo que terminou em guerras e numa porção de coisas. Então, no momento que me falaram isso, eu entendi e fechou. Só que aí eu entrei num tipo de depressão profunda, porque o impacto foi muito grande, mas também a limpeza geral disso, sabe? E aí eu tô indo para esses 40, mas aí me ataca a úlcera, a gastrite, eu já tinha perdido a vesícula, né? E a depressão muito grande, eu não conseguia dormir e as pessoas começam a falar que eu tinha que tomar remédio. E eu me posiciono que eu não vou tomar remédio, porque eu sou naturalista, porque eu trabalho com Reiki de 2004, porque não sei o quê, porque não sei o quanto, e eu vou estirando essa situação, mas eu realmente estava muito deteriorado psicologicamente, mentalmente, não conseguia dormir, etc. E aí entra um processo, eu chorava 4, 5, 6 horas por dia, né? Porque daí já está no momento de que tudo legal, tudo muito bonito, a reencarnação, mas eu não aguento mais essa situação, não entendo a minha história, o peso da minha história, não, isso aqui não passa, não passa. Já fiz de tudo, fiz todo tipo de terapias, todo tipo de trabalho, rezei, meditei, peregrinei, viajei, acendi vela, fiz tudo, não paro de fazer coisas, mas isso aqui continua. Era uma pressão muito grande. Chorava por 6, 7 horas, 8 horas seguidas, né? Aí finalmente me convence, não, você vai ter que tomar um remédio, cara. Aí eu aceito, mas muito contrariado, vou ter que tomar um remédio, mas também já não conseguia dormir. Só que daí o remédio, no começo, me acaba, não sei se afrouxando tudo, e o médico também não aceita, que ele é médico do postinho, e fica pior, eu tenho ataque de pânico, e eu fico completamente desesperado, né? Aí eu entro num tipo de desespero, já, aí eu não conseguia mais trabalhar, né? Aí eu digo, não, eu não aguento mais, não consigo mais. Aí eu entreguei, né? Eu só não me matei, né, Josi? Por quê? Porque naqueles 6 meses que eu falei de experiência, eu tive essa compreensão que não me e que me mostraram onde eu chegaria, a um estado de consciência. Então, e que era inegável o controle divino de Deus, como quiser chamar. Então, eu não podia me suicidar, mas a pressão que eu sentia era para me suicidar mesmo. De tamanha tristeza, de tamanho desespero. E que não tinha ninguém que entendesse também. As pessoas, não, mas não sei o quê. As pessoas não entendiam. Então, com essa questão dos remédios, dos medicamentos, aí começou a ter ataques de pânico também. Eu quero abrir o gás, explodir tudo. Em um determinado momento eu tomo o vidro inteiro de Rivotril, né? Tirei a tampa e tomei assim, fico 3 dias fora do ar. Depois eu fiz isso de novo. Eu mesmo chamei o SAMU, né? Eu falei, eu quero me internar, eu quero, eu quero apagar aquilo que apaga minha consciência, quero dormir, soro, dormir, chega, basta. Finalmente o SAMU chega, e ele foi muito bem intuído. Ele disse: Meu filho, eu já tive depressão. Até então eu não pensava que era depressão, sabe? Porque, como eu tinha toda essa compreensão do que isso significava, o nome depressão para mim era um diminutivo, que não era isso, mas era também, né? Devido a isso, né? E se eu tivesse também simplificado dessa forma, se eu também tive depressão. Mas se tu for lá, porque eu falei, não, eu quero que me leve no IPQ, me leve no hospício, eu falei, e me dá uma injeção que eu fique apagado. Ele disse, não vou te levar lá, sabe por quê? Porque tu vai entrar um, tu é uma pessoa inteligente, tu vai entrar um e tu vai sair outro que nunca mais vai se achar. E tu vai ficar como um retardado. Então eu não vou te levar lá. E foi embora. A pessoa do SAMU.
Só que aquilo continuava, depois eu tomei aqueles remédios de novo. é, Aí eu fiquei deitado, e aí eu desisti. Eu disse, eu não consegui. Perdi, não consegui. Tentei, mas não consegui. Eu vou ficar aqui. Fiquei deitado, fiquei 7, 8 horas deitado na cozinha, no chão da cozinha, Josi. Meus filhos estavam lá, minha esposa estava lá, deitado. Sai daí. Eu tenho uma curiosidade, Camilo, nesse ponto, porque isso exige uma resiliência de quem acompanha, né? A pessoa que está nesse desenvolvimento, que está nesse movimento, exige do companheiro ou da companheira uma resiliência acima do normal, eu diria, né? Porque também é algo que, de alguma forma, um mínimo grau de contenção cada um quer ter dentro do seu viver, né? De previsibilidade, né? E isso deve ser muito difícil também para quem acompanha não entrar de sola, né? Não interferir naquele movimento, até no movimento de autodestruição que a pessoa começa a desenvolver, né? É muito interessante isso, porque é, tem, tem uma coisa que é o estar junto, que é o estar acompanhado, né? E quando é da pessoa certa, vamos dizer assim, que está ali talhada para aquilo, é algo que se entrega mais, no sentido até mesmo de deixar ir até a última consequência, né? Então tá, mas como se aquilo fosse gastar todas as fichas. Então tá, gasta todas as fichas até bater o pezinho lá no fundo, né? Sim. Eu acho que isso, de certa forma, também empurra, né, a pessoa para um lugar que vai ser ali também um ponto de inflexão, aonde parece que alguma coisa acontece e se abre uma visão de continuidade, né? O- Lembra que eu disse que a espiritualidade, antes de ir para Rio Grande conhecer a minha esposa, disse: você vai conhecer uma pessoa que é muito forte e muito suave ao mesmo tempo. Uhum. E essa é a pessoa que tu está falando, que na verdade é uma santa na minha vida, e sem nenhum tipo de idealização romântica, é uma santa pessoa, né? Que o universo chega a me emocionar. Que o universo coloca porque tinha que ir até as últimas consequências assistidamente, porque era assim. Mas ela foi a pessoa que teve toda a força, a resiliência, que foi minha mãe, que foi meu pai, que foi minha esposa, que foi minha amiga, que foi minha enfermeira, minha terapeuta, sacerdotisa e tudo. Mas que ao mesmo tempo, quando chegava, porque quando nós estamos nos afogando, né, e uma vez eu quase me afoguei com 11 anos, chega um ponto de desespero que a gente afoga quem está te salvando, que é isso que tu estava falando, né, leva junto. Porque o instinto de sobrevivência ou de destruição é muito forte. É, então, ela não permitia que eu afogasse ela, me ajudava e me assistia em tudo, mas na última instância ela, como um espelho, me dizia: isto é teu e não posso te salvar dessa forma, de compreender e elaborar tudo isso que é teu, mas no resto estou aqui para tudo, sabe? Então isso às vezes dava mais desespero, porque eu perguntava: mas o que mais que eu tenho que fazer? Sim, eu quebrei uma Interessante. televisão. Lembra que o mapa astral saía, vai ter ataques de ira? Eu quebrei uma televisão a soco. Que mais que eu tenho que fazer? Que mais? Me digam que eu rezo, eu faço. Que mais? E aí, nesse que mais eu tenho que fazer, entrava no desespero. Mas Uhum. ela se manteve ali. Então, eu fico ali na sala da cozinha, ali deitado, né? E aí, bom, aí meu pai estava aqui, meu pai veio, né? E, bom, tá louco, né? O que que vão fazer agora, né? E o psiquiatra, e era uma junção, né?
E eu quero me internar e eu vou no lugar, não me interno. Eu quebrei tudo aqui no postinho de saúde porque eu queria que me desse uma anestesia para dormir e ele não me dava. Ele disse, não, tu tá numa crise de ansiedade, então me dá uma injeção aqui, não posso, não sei o que. Eu saí chutando tudo, né? Então, quando eu tô ali deitado, né? Eu disse, eu não quero mais, não consigo mais, eu perdi, deu, tá, deu, minha vida foi isso, deu. E aí você, vamos lá, Camila, não, tu consegue, não, não consigo mais nada, não faço mais nada. Eu só estava devaneando ali, porque eu tinha tomado todos esses remédios, e eu só via pessoas que vinham e falavam, vamos, Camilo, vem. Mas eram de verdade, né, amigos meus. Eu, não, não vou mais nada, não faço mais nada. Vinha meu pai, só via os rostos assim. Ah, quer comer? Não, não quer, né? Até que veio o meu amigo e a minha esposa e fala assim, olha, conseguimos uma clínica para ti. E é tipo uma fazenda, assim, isso é o único que eu preciso. E porque nesse ínterim todo, né, Josi, tinha um aluguel, né? Tinha vida, né? E nós já comíamos arroz, feijão e farofa há um ano e meio, né? E a geladeira era uma decoração apenas, porque era vazia mesmo, não estou exagerando. As pessoas que conviveram sabem. Porque não tinha como tudo se fazer ao mesmo tempo, né? E o salário, tudo isso era tudo muito pouco também, né? Então, quando eles. Então, ali, quando eu disse eu não consigo mais trabalhar, não consigo mais pagar aluguel, não sei o que vai ser. Aí eu tive que soltar, não sei como vai ser. Alguém vai ter que ajudar, eu não posso mais. Né? Porque essa questão também me ultrapassava, né? De ter que comprar, de ter que pagar, de todas as coisas, mas não consegui por essa depressão, mas tinha que trabalhar deprimido. Chegava chorando na pizzaria que eu trabalhava na época. Né? Eu ia no ônibus chorando, tentava parar de chorar, mas não conseguia, entrava chorando, ia para o banheiro, se só um segundinho, e saía chorando, disse que ia embora para casa, e voltava, né? Então, quando me dizia, ah, vai para uma clínica, eu disse, ah, não vou em mais nada, já fiz tudo que eu tinha que fazer, pode esquecer que não vou para lugar nenhum. Disse, não, mas vai ser bem, eu não vou para lugar nenhum. Mas a clínica se chama São Francisco. E para te ver, se eu tô louco, né? Se estamos loucos, pelo menos tudo tem uma certa linearidade. Lógica, e tem uma lógica. É, mas a clínica se chama São Francisco. E eu falei assim: se chama São Francisco, eu vou. E eu fui. Nem tudo estava perdido, né? Ah, se é São Francisco, eu vou. Aí eu fui, era perto no Vale das Antas, perto de Nova Prata, no Rio Grande do Sul. Só que daí eu tenho um ataque de pânico lá e não sou bem assistido. Eu achei que ia morrer mesmo. Devia ter 200 batidas de coração por dia. Aí os monitores lá falaram que eu queria tomar mais remédio, que estava enganando para tomar remédio. Eu queria que me levasse para o hospital. Aí, mas daí eu tenho um pequeno lampejo assim que eu digo, bom, esta clínica aqui é o quê? É um lugar tranquilo. Bom, eu tenho Florianópolis. É um lugar tranquilo. Tenho minha esposa, tenho meus filhos. Eu vou me curar agora. Fiquei 4 dias nessa comunidade, nessa clínica. Mas eu disse, aqui não estão entendendo e não vão entender minha questão, eu vou me curar. E aí, ligo para o meu pai e digo, olha, estou indo embora da clínica aqui, eles acham que não sei o que, mas eu vou, não sei como, mas eu falei assim, mas eu vou tirar, olha o que eu falei, eu vou tirar um ano sabático, como se eu pudesse, né? O príncipe Harris tirou um ano sabático para ir na África, fazer filantropia, etc. Né? Eu ia tirar um ano sabático de quem não tinha emprego, de quem tinha 2 filhos, quem tinha que pagar aluguel, mas eu simplesmente sabia que eu tinha que ficar sem fazer nada para eu me curar. E eu volto para Florianópolis e digo para minha esposa exatamente isso: eu vou me curar, vou tomar os remédios e eu vou me curar. Não sei como, amor, mas eu não vou trabalhar porque eu não posso lidar com as pessoas, não posso nada, eu preciso me curar e eu vou me curar. Mas eu vou ficar um ano sem fazer nada. E ela fala, tudo bem. E aí, de um jeito ou de outro, o meu pai me ajudava de uma forma, outra pessoa me ajudava de outra, eu fazia um atendimento com tarô, aplicava um reiki e eu pagava aluguel. Eu pagava aluguel e tinha arroz, feijão e farofa e eu respirava por mais um mês. E o que eu fazia, Josi? Eu ia para a mata e eu ficava 3, 4 horas em silêncio na mata, no meio do mato.
Isso me fez lembrar, não que eu fiz por snobismo, né, mas Hermann Hesse, né, que escreveu livros maravilhosos, e em todos eles, porque ele passou por isso, porque ele teve um filho esquizofrênico, uma esposa que morreu, e ele passou por um período de depressão. Todas as personagens de Hermann Hesse têm um momento de estafa mental e se retiram na Alemanha para a Floresta Negra para fazer caminhadas, e ele se cura dessa forma. E eu intuitivamente me curei dessa forma, né? Eu ia, ficava 4, 5 horas no meio do mato, retornava para casa, no outro dia ficava 4, 5 horas, chegava o fim do mês, não sei como pagava aqui, não sei como pagava lá. E aí eu vou melhorando minha condição psíquica, mental, emocional e espiritual. E aí chega a pandemia. Só que quando chega a pandemia, eu tô na pandemia há 40 anos. Então, eu na pandemia estou ótimo. E as pessoas começam a passar pelo que eu já vinha passando. Então, eu na pandemia renasço. Na pandemia você estava treinado. Na pandemia eu estava treinado, eu estava surfando, eu estava. O quê? Não sair, tudo vai ruir, tudo. Nossa! E aí, isso me traz uma força. Nós começamos a fazer live no Centro Espírita sobre a pandemia. E eu assumo uma força que eu disse: agora eu vou assumir a força, aquele treinamento todo. Né? Sabe que os jogadores de basquete, eles treinam com sacos de areia, né? Porque depois no dia, Depois na bola é fácil. porque no dia do jogo você tira você tá voando. Então na pandemia eu começo a recuperar, né? E aí eu vejo que aquilo que eu vivia no individual, agora o coletivo vivia. Só que aí eu tenho respostas, e eu tenho força, e eu tenho esperança, e as pessoas estavam morrendo de mesmo, né? E não se sabia, e a incerteza que eu sempre vivi, né? O imponderável, que todo mundo mesmo com sua segurança, suas casas, suas contas bancárias, não sabiam se podia acontecer, se ia, se não ia. Artistas morrendo, mesmo pagando R$ 5.000, o nosso irmão aqui, que esqueci, o Paulo Ricardo, acho que não sei, né, que era o comediante, pagando 10 mil por dia pelo respirador, mas não conseguia respirar sequer mais uma vez daquilo que estava determinado, né? Então, nesse momento, eu me fortaleço de tal forma e recebo ajuda substancial, porque aí eu precisava recuperar a minha autoestima e acreditar em mim mesmo, né? Do excesso do que eu curava, do orgulho e da vaidade que tinha acontecido, lembra? Bom, então esse ego, esse orgulho, essa vaidade foi esmagado ao nível de compreender que nós não temos controle de nada e que a nossa inteligência não é nada, que nós não sabemos nada, que não temos força para nada nesse contexto, entende? Que é libertador e que é de entrega. Então, para quem já tinha morrido agora, tudo isso aí era um bônus. Era bônus e eu conseguia dançar sobre isso, sabe? Então, com essa ajuda, me encorajaram a trabalhar como terapeuta. Porque eu já não acreditava que eu podia, mas, entende? E aí eu começo a trabalhar como terapeuta, coisa que eu já vinha fazendo, mas não conseguia. Mas porque eu entendi que o primeiro curado devia ser eu. Porque não se trata de. Porque hoje florescem terapeutas de todo tipo de coisas, né? E nós podemos estudar 2, 3 anos, né? Mas uma coisa, mas o verdadeiro curador, o verdadeiro terapeuta, que é o que Jung fala, é o curador ferido, né? Então, eu sou meu primeiro paciente. Eu sou o meu primeiro cliente, eu sou o primeiro que precisou desta cura através, claro, de todas as ajudas que recebi, mas de uma postura de observação, de análise, de compreensão, de transformação interior e de confronto interior com este inconsciente que tomava conta, né? Então, aí tudo que eu tinha estudado, aí as coisas que não faziam sentido nos outros contextos, tudo começa a tomar uma forma e começa a se harmonizar de tal maneira que aos 40 para 41 anos ali, eu tenho o que selou o renascimento para mim.
e que selou também a morte, porque nós falamos morra antes de morrer, e agora, se tu aceitar, eu acho que continua como os budistas, porque esse é um ditado budista que diz morra antes de morrer para descobrir que não existe a morte. Existe a morte, pode falar. Não, não e a palavra que você usou agora há pouco, né, impermanência, ela é essa palavra muito interessante que ela também se conecta com a infinitude espiritual que temos, né? Eu queria trazer muito esse ponto do que também a pandemia representou ou deu acesso às pessoas a algo que você já vinha vivenciando, né, ao longo da tua jornada, de uma forma bastante contundente, né, porque são caminhos, são escolhas difíceis que você faz. É interessante isso, porque é, a gente olha através da antroposofia, olha através das constelações familiares, os indivíduos que buscam por esses destinos difíceis. Esse que joga o carro contra a parede, literalmente, no intuito de sentir-se aqui, de alguma forma entrar em contato com a essência de estar vivo, que é nesse lidar diário com os desafios. Isso pode ser de uma magnitude um grau na escala Richter, como pode ser 7. É uma escolha, né? Só que isso não fica claro, né, Camilo? Isso não fica claro para quem está vivendo, às vezes, uma tomada de atitude que a gente tem, uma palavra que movimenta ali um campo muito antigo. Eu gostaria de fazer essa intervenção aqui para trazer um pouco do que eu vejo disso. Quando você sai de Rio Grande, né? Eu acho que era Rio Grande que você estava, e vai para o Uruguai, você vai lá e bota a mão no vespeiro de novo, movimenta, aquele, chacoalha o vespeiro e solta tudo aquilo, Que era a né? história familiar. Que é a tua história familiar. Então, assim, puxa vida, né? Era como se a vida fosse te levando para mais longe, mais distante, depois te traz mais para perto, te coloca de novo naquele lugar de grande comoção, aonde ali movimenta novamente. Você acessa esses campos pregressos, né? Novamente, para fazer um último desenlace, né? Nesse processo. E isso demanda um tempo enorme, novamente, né? Então, quando às vezes as pessoas têm tanta pressa, né, e é muito voltando na essência desse nosso encontro aqui, da história do Inspire-se, às vezes não adianta a gente querer resolver com uma varinha mágica. Alguma coisa que precisa de um tempo para achar o seu próprio lugar, né? E aí quando a gente tem o advento, né, da pandemia, é como se todo mundo fosse chacoalhado para ser levado àquele seu único lugar, que é sobre os próprios pés. Sobre os próprios pés, se eu estou consciente, eu consigo enxergar. Agora, se eu estou vivendo um sonho, se eu estou na completa ilusão, aquilo vai te jogar, né, de todo jeito, de cima para baixo, e é aqui que você vive. É nesse casamento, é nesse trabalho, é nessa casa, é nessa cidade, é nesse estado, é nesse país, é nesse mundo, E não tem né? para onde fugir, né? Não tem para onde ir, tá? E assim, então me parece que aí é muito interessante que você traz esse momentum, né, que foi para todo mundo, você já estava escolado, a vida já tinha te colocado tantas vezes de volta para casinha, tipo, vem para cima dos teus pés, por quê? Porque foi nesse processo que talvez no silêncio e nesse também receber ajuda, porque eu trago muito isso e vejo muito isso em consultório, Camilo, o quanto às vezes uma doença nos visita para que nós sejamos capazes de receber ajuda. Sejamos capazes de receber ajuda. Não é nem de pedir, porque a própria doença já é esse pedido velado.
O próprio sair da casinha já é um pedido de socorro velado. E aí algo precisa acontecer para que a gente tenha forças, né, de a voz vire ali, eu estender os braços, eu me soltar, porque a visão, né, da camisa de força que se utiliza é se eu estou de mãos atadas, eu nada consigo fazer, né? E a antítese disso é aquilo da criança, que quando se sai de dentro da barriga, ela quer aqui, ó, ela faz todo um movimento para sentir esse mundo que está à volta. É tão bom quando parece que a sintonia do que a gente está vivendo se sintoniza com o que está à nossa volta. Tanto é que essa tua companheira, acho que te acompanha até hoje, né? Sim, 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 E aí ela ficou ali, ela ficou firme sobre os pés. sim. Ela não se deixou levar pela tua onda, né? Isso é muito interessante da gente fazer esse laço aqui para trazer, né? E essas duas coisas que já também estamos adiantados no tempo, né? Mas sobre o tempo, né? Como tu falou, é, e sobre a doença, né? E tem um livro que é muito importante que chama-se A Doença como Caminho. Não sei se tu conhece. Sim, Então, a partir da doença, a partir do efeito, a partir do problema, nós podemos puxar o novelo para chegar na causa, para ver da onde vem, né? Então, na verdade, esta jornada minha foi este puxar, né, através do que emergia para a superfície, para chegar na causa, mas para erradicar a causa. E esta é a diferença da cura holística, no profundo sentido da palavra, diferente do que a alopática, de que ela é sintomática e que ela visa somente a superfície do sintoma, mas não encontra a causa. E para isto leva tempo, e isto vai de encontro ao nosso sistema, num sistema que nos prometia. Ele está sem tempo também ali, o motorista, tá vendo? Um sistema que nos prometia que a tecnologia seria para nos dar mais tempo, não é? Desde o liquidificador, a batedeira, a dona de casa vai ter mais tempo, a enceradeira, né? E hoje nós não temos tempo para o pensamento elevado, nem o tempo da alma na busca da sua cura profunda. Então é mais fácil tomar Doril para a dor sumir, né? Porque ela evita de toda esta jornada. Mas veja que simbolicamente o povo hebreu, né, ficou 40 anos no deserto. E na pandemia nós passamos pela quarentena, que vem daí, estes 40, né? Então, imagine o povo hebreu 40 anos, com todos os percalços, indas e vindas. Ali está sendo mostrado esta saga, esta epopeia, né? Este momento épico da alma, tanto na sua jornada individual como coletiva de um povo, de uma raça, de uma experiência. Né? Então, 40 anos, e justamente me acontece tudo isso por 40 anos, sabe, Josi? Então, a minha quarentena não foi de 40 dias, foi de 40 anos. Mas isso é uma iniciação, é a iniciação da vida, porque simbolicamente a terra prometida não é geográfica. Estão brigando ainda e matando gente pela terra geográfica, né? Mas a terra prometida não era terra geográfica, era terra interior, porque Jesus também tinha dito que o reino de Deus estava dentro de nós. Então, é um chegar a um lugar dentro da nossa consciência, dentro do nosso ser. Internamente e externamente a jornada se reflete. E às vezes, como tu diz, ela se alinha o momento interno com a situação externa, se eu tenho olhos para ver e transitar por esta ponte. É por isso que o sacerdote, o que celebra o mistério, é chamado de pontífice, né? Porque ele é uma ponte entre os mundos, o mundo interior e o mundo exterior, o mundo do espírito e o mundo da carne, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, né? E por isso tem o livro tibetano dos mortos, o livro egípcio dos mortos, porque esta conversa com este mundo maior, com esta compreensão maior, mas tem que ter alguém que faça a ponte. Foi chamado de xamã, foi chamado de médium, foi chamado de várias formas, mas é aquele que esteve no outro lado,
nestes 40, nesta quarentena. Aí ele pode ser um curador. Jung diria que o curador ferido é aquele que desceu ao Hades, né? Que é os reinos inferiores, né? Que é o subconsciente, né? Então, a questão é que é como as pérolas, sabe, Josi? As pérolas estão no fundo. A questão é que você tem que mergulhar e não só mergulhar, você tem que voltar. Hoje nós temos tubo de oxigênio, tudo bem, mas a antiguidade toda colheu pérolas sem tubo de oxigênio. E qual que era o maior perigo? Era não explodir os pulmões pela pressão, certo? A mesma pressão que também fez a pérola dentro da ostra. Ou que faz o diamante sair do carvão pela pressão. Então nós temos que mergulhar no mundo interior e nós temos que retornar. E quem retorna pode contar a história. E ela retorna com a pérola, que nada mais é do que si mesmo. Porque a pérola é uma transformação da própria dor. Porque o grão de areia que entra na ostra, ela é um objeto estranho e ela se defende, a madrepérola se defende e cria este escudo que é a pérola. Então a pérola é um reflexo desta dor, desta pressão, de tudo que atemorizou, mas se transformou em algo valioso. Jesus disse, não tire pérolas a quem não vai valorizar. Por quê? Porque custa trabalho. Então, custa trabalho mergulhar 40 anos, né? Então, na véspera dos meus 41 anos, e agora já concluo, eu tenho um sonho. E esse sonho é muito vívido, né? E eu faço um movimento com a perna direita, e eu falo aie. E quando eu falo aie, eu saio do meu corpo, como que eu viro para o outro lado e saio do corpo, meu corpo fica para baixo. E quando eu saio do corpo, eu vejo um mentor espiritual, que eu não vou falar o nome porque não vem ao caso. Mas eu pergunto 3 vezes se é ele, esse mestre. E falo o nome dele e ele me fala isso aí. Mas ele não diz que é o nome, mas ele me confirma que esse é o nome dele. E eu pergunto, eu morri? E ele diz, isso, meu filho. Isso, não, calma aí. Eu morri? Isso. Disse, não, só um segundinho. Eu morri, é só isso. É só isso que é morrer? Isso, só isso que é morrer. Falei, só isso é morrer? Só isso. Mas a morte, tudo isso que falam, morreu, é só isso. E quando eu saio voando, com um corpo translúcido, colorido, assim, shum, e eu acordo. Ai, que dó, a hora que você acordou, você disse, não, agora achei que eu tinha morrido. Não, quando eu acordo, eu digo, agora entendi. Eu vivi a vida inteira querendo morrer, que é isso, o que é não amar a vida? Porque eu não queria essa vida, porque eu queria fugir, queria ir para não sei aonde. Mas agora que eu entendi que isso agora eu quero viver. Só que eu entendi que o sentido que eu procurava para a vida não é o meu sentido. Para mim isso aqui não faz sentido. Mas faz sentido para quem o fez. E para quem criou o sentido e o objetivo do que nós estamos aqui inseridos neste planeta. Não faz sentido para mim. Não, o sentido não é em relação ao meu ego, o que eu acho, o que eu não acho. E agora eu entendo que o sentido para mim agora é que devo ter até mais uns 50 anos, né, porque dá uns 90 anos, para eu servir. E nessa virada, nesse sonho, nessa experiência, e ali vem o selamento, ali vem uma cauterização da jornada, sabe? Não, por isso, de novo, não reivindico chegar a lugar nenhum, dar nome para nada. Mas a partir desse momento, eu entendo que estou nos acréscimos do segundo tempo, que tudo é lucro, e não me importa mais se a minha geladeira já foi vazia, não tinha. Tá tudo certo, entende? Eu tenho mais 40, 50 anos só para servir. Só para ser útil. Não para mim.
Mas a minha alegria, eu não estou falando da boca para fora, a minha alegria, a minha satisfação é ser útil. Hoje é um sábado à tarde, estou sendo útil. Pronto, ganhei meu dia. Entende? Quando eu trabalho como terapeuta, eu fui útil para alguém. Senão minha manhã não ia ser isso. Quando eu vou aqui, quando eu vou lá, eu vou para servir. Eu não vou eu vou para servir, para fazer algo. E esse é meu sentido. E nesse sentido encontro realização de poder promover alegria e felicidade para o outro. Seja da forma que for, seja cozinhando, seja com uma palestra, seja com um curso, seja falando, seja conversando, seja com o tarô, com o reiki, não importa. Algo benéfico para o outro. Ali está meu sentido. Né? Então, ali houve esse selo, e aí que vem a resposta, 3 horas e tanto depois, né? Se a gente juntar os 3 episódios, aí vem a resposta. Como é que tu chegou até aqui, Camilo? E o que que tu faz? Bom, é isso que eu faço, tá? E assim que eu cheguei até aqui, né? E é isso que é ser terapeuta para mim, não significa os cursos, como tu repete, não significa isso, não significa aquilo, não é o currículo, mas é eu ter, ao mesmo tempo, vivenciado, mas ter sido testemunha da vivência e poder agora ser observador do Camilo, e que é isso que é ser mestre de si mesmo. Mestre de si mesmo, às vezes as pessoas pensam, não sigo ninguém, sou mestre. Não, não significa que não reconheçamos os grandes mestres, mas eles são grandes mestres porque primeiro se tornaram mestres de si mesmos. Então, ser mestre de si mesmo, terapeuta de si mesmo, curador de si mesmo. E é isso que o Espiritismo chama de reforma íntima. Né? Então, esta reforma do íntimo, né, me dá a capacidade de entender um pouco panoramicamente certas etapas, processos e momentos que a pessoa se encontra. E aí eu consigo, e aí consegui traduzir todos os estudos e todas as coisas em algo útil, numa ferramenta que antes eu não tinha. Eu só podia dar uma palestra, né? Como tu falava, não é a cátedra, né? Não era a cátedra, eu não tinha nada. Agora eu tenho, e a empatia da dor do outro, de saber exatamente onde está, mas também ter a certeza, sem ser clichê, de que o sol nasce no outro dia, como nós falamos no Louco do primeiro dia. E mesmo que tenha sido tantos 40 anos de escuridão, de desespero, de ligar para o SAMU, de ir preso, de tudo, novamente o sol nasce. Então, há uma convicção de que o processo é inteligível. Ele tem etapas, por isso que tu está aqui sempre nos mostrando, né, Josi? Através da antroposofia, dos setênios, existe um ritmo, existe um ciclo, logo existe uma inteligência, existe um porquê, existe um para quê. Não estamos jogados a esmo, né? Einstein dizia assim: Deus não joga dados. Então, não estamos aqui esquecidos no universo, não vire-se do jeito que for, mas precisamos aprender a observar, a olhar, a compreender e acessar a sabedoria milenar que cada um de nós tem, para que seja ela quem nos guie e não a persona que está aqui vivendo. Temos que acessar esta sabedoria superior. É interessante que isso você trouxe, né, a questão do tornar-se mestre de si mesmo. Eu acredito verdadeiramente que esse é um caminho. E ele é até difícil de ser interpretado da forma como parece ser, porque parece uma coisa é, é, que não quer reconhecer, como você mesmo falou, o valor do outro e de quem existe. O personalismo talvez seja algo que te fez abandonar aquele contexto lá antigamente, né? Porque é como se a verdade tivesse apenas um dono, né? Eu acredito que todos sejamos centelha divina, porque Deus não quis ficar com o ônus todo para ele. Falou: Ó, tá aqui um para você, para você, para você. Foi dando uma centelha divina para cada um de nós, mais de 7 bilhões de seres que estão sobre a Terra, para que para que cada um possa expressar a magnitude da variedade da criação, né?
ao longo das suas jornadas, né? Ao longo das suas jornadas. E que às vezes eu observo e caminho ao lado de pessoas que estão em um movimento similar a esse que você vivenciou, né? Como amiga, ou como terapeuta, ou como parente, e o papel que às vezes, como a sua esposa teve de dizer, viu, esse problema é teu, mas eu tô aqui. E esse ponto é muito interessante. E hoje você pode ser também essa pessoa que está ao lado para dizer, viu, tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom, né? Tá bom que você viva por esse dia, porque tem amanhã e amanhã a gente tenta de novo olhar para isso, né? Esse ponto é o ponto que eu acredito que seja também o momento de nós entregar os pontos. Pode parecer né, em determinadas situações, parece que aquilo é uma desistência, parece que aquilo ali a pessoa, pronto, ali agora já é ladeira abaixo. Na verdade, parece que neste momento algo acontece. Porque é o reconhecimento também de que todas as tentativas no sentido de constituir-se aquele ser tão magnânimo que tem uma cara de parece que é alguma coisa parecida, não é sobre isso, é sobre o fato de desidentificar-se de tudo para ser apenas quem se é. Isso não é uma coisa do Nietzsche, isso é lá atrás do Hermes Trismegisto. Né? O Nietzsche trouxe, né? Os grandes filósofos foram ao longo, né, das eras trazendo isso novamente. O conhece-te a ti mesmo, mas é uma coisa mais antiga do que isso, né? Isso, se não me engano, é Príapo, alguma coisa assim. Lá atrás, muito antes, né, dos filósofos conhecidos desse tempo mais próximo do nosso. Mas para que a gente possa dar um laço nisso tudo, né, Camilo? Como é importante estar apenas sobre os próprios pés. E quando você se deita e se larga e diz, pronto, agora acabou. Você não estava sobre os próprios pés, precisava fazer ainda esse caminho do levantar-se, né? Mas é muito bom estar aqui ao seu lado nesse Inspire-se. Eu estou muito emocionada por nós nos dispormos a estar assim entregues à verdade das coisas como são, Luz, né? luz. Nus, porém vestidos, né? E nesse ponto é o ponto aonde também é algo do jeito que a gente chega aqui. E quando a gente pode estar assim e não precisa figurar para nada nem ninguém, eu acho que aí é o ponto que Deus diz: então tá, agora vai, filho, agora vai, filha. Sabe por quê? Porque aí já não precisa mais carregar nada, nem a própria cruz. Porque aí não tem mais que carregar nada. Esse é o prêmio. E aí o que vem é por acréscimo. Porque nada possuímos em verdade, né? Nos é dado de empréstimo. Eu adoro. Isso aqui, ó, esse livro aqui, ele já está todo lá, está todo judiado, vamos dizer assim, né? Ele está todo judiado. Esse cara aqui, ele foi importantíssimo para mim. Eu acho que assim, eu vou te convidar, a gente não combina, né, a nossa conversa, mas eu vou combinar com você aqui, junto com os nossos ouvintes, para nós trazermos um pouco desse nosso amigo aqui, Yogananda. Com Porque certeza. eu tenho tanto carinho Eu pelo também. que ele teve coragem de trazer para o Ocidente e, de alguma forma, não é ocidentalizar, mas dar um pouco mais de compreensão a processos tão profundos, né? E que nesse livro da biografia nós temos um conjunto, mas tem tanta preciosidade em pequenas palestras, que foram conversas que ele tinha, onde as pessoas faziam perguntas.
E essas perguntas eram aquelas que faziam com que ele achasse uma forma. E isso foi o que nós trouxemos no dia de hoje. Esses 40 anos da sua vida te deu a oportunidade de você conseguir trazer uma linguagem que é própria do Camilo. E essa linguagem própria do Camilo contém inúmeras fractais aí, inúmeras nuances. E essas nuances são aquelas que ficam vibrando para que pessoas que passam por situações similares ou que estão vivendo neste momento situações similares às que você já viveu, já enfrentou, já passou, possam se aproximar. E nesse aproximar-se, não é para que você o ensine, mas para que você caminhe ao lado e diga, viu? Mais um passinho, mais um passinho, e mais um passinho. E isso é fantástico, porque a gente fica com uma quilometragem que não se paga para isso. E isso é servir. Quando não precisa nada, mas ainda assim, né? Não há nada que seja entregue naquele momento que tenha o tamanho daquela entrega. E ainda assim, eu estou pronto para entregar. Muito obrigada por esse terceiro episódio, cheio de emoção, porque eu fiquei com o coração na mão aqui. E, e, e dizer assim o quanto que é incrível, né? A gente persistir, né? E essa palavra ela é boa, né? Porque ela tem uma coisa de uma ciclicidade, de novo viemos, né? Nesse ponto aonde esse movimento precisa. Parece que ele vai sozinho, né? No momento que a gente entrega, ele nos eleva, né? Nos traz, né? Para o lugar de continuidade. E eu vou deixar a última palavra desse terceiro episódio com você. Então que seja gratidão por essa oportunidade, por poder colocá-la a serviço, que é para isso que está sendo feito, que é para isso a comunicação. Gratidão ao Divino, a Deus, o Pai, a Mãe, o Mestre, o Amigo, o Criador, como quiser chamar. Gratidão a todos os seres. Gratidão a Ti, Josi, por me dar essa oportunidade. Gratidão a minha esposa, ao meu pai, à minha mãe. Agora aprendi a dizer isso também, de todo o coração. Agradeço meu pai, agradeço minha mãe, agradeço a todos os seres. E até o quarto episódio. E aí, nós vamos convidar, o nosso convidado está aqui, ó. Convidado ilustre. Que eu vou ter coragem de dizer, vamos falar sobre esse cara. Né? Vamos trazer aqui o que ele veio, a jornada dele, porque ele também, ele teve momentos difíceis. E como todo mundo deu conta de fazer a entrega bonita que está aqui. E o teu livro, Camila, o meu livro está sendo escrito todo dia, né? Um grande beijo e até o próximo Inspire. Participe do Inspire-se mandando a sua pergunta. E se você gostou, mande esse episódio para o seu amigo ou sua amiga de alma.